CPI do Cachoeira ainda não foi instalada, mas o jornal está dizendo que ela investiga obras da Delta sob suspeita no Estado. O negócio é rápido, hein? Antes mesmo, contratos que apresentaram irregularidades são de obras contratadas pelo DENIT-MS nas principais BRs. A comissão mista instaurada pelo Congresso para investigar o esquema de corrupção comandado por Carlinhos Cachoeira vai investigar os contratos da Delta Construtora em Mato Grosso do Sul. A empreiteira firmou convênio com o DENIT para execução de obras nas principais rodovias do Estado, como as BR-163 e 267 e 2 trechos da BR-262. Em 2010, o Tribunal de Contas do Estado apontou diversas irregularidades nessas obras, como falta de projeto básico, falhas na fiscalização, sobrepreço e superfaturamento. Apesar dos vários contratos com o DENIT-MS, a Delta não possui nenhum com o governo do Estado, nem com a Prefeitura da capital. Aqui, no governo do Estado, não teve boca para a Delta. Agora, será que só a Delta, né, que comete irregularidades? Por que investigar somente as empresas eventualmente ligadas à influência do Cachoeira? Por quê? Se for investigar todas as construtoras que fazem serviço público no Brasil, no Estado e nos municípios, vai perceber que todas elas têm problema. Todas elas cometeram irregularidades. Porque não é possível se construir nada neste país que não seja com irregularidade. Algumas gritantes, umas normais, absolutamente possíveis de acontecer, outras totalmente ajustadas com o governo, com o deputado, com o senador, todo mundo com a devida devidamente aquecendo com esse processo de corrupção ativa, passiva e ativa, muito mais ativa do que passiva. Está se realizando no Brasil um movimento. Daqui a pouco tem entrevista do Alcides Bernal, e daqui a pouco tem um discurso onde o governador chorou. Mas o que se destaca no discurso do governador não é o pranto. O que se destaca no discurso do governador é a obra que ele entregou para a população ontem. Ele se emocionou, tal. Mostra que não é o homem flexível e durão, que é o homem flexível e durão na hora que tem que ser inflexível e durão. Na hora que toca, o ser humano, aí ele é um ser humano normal, como qualquer outro ser humano é. Ele inaugurou ontem o residencial Atílio Toniaso, na região do Segredo, com 176 apartamentos. Daqui a pouco, então, vai mostrar o discurso do governador, um discurso rapidinho, que ele gosta de falar pouco, e a entrevista do Alcides Bernal, pré-candidato a prefeito do Partido Progressista, tá? Essa da Polícia Rodoviária Federal aqui foi legal, né? Infiltrou um agente numa festa de rico, festa VIP. Uma festa VIP. Aí ficou um agente dentro, na festa, a festa é grande, ninguém sabe quem é quem. Então, à medida que ia saindo o pessoal embriagado, porque festa VIP, balada de rico, corre muito destilado, corre pouca cerveja, mas corre muito destilado, uísque, etc, tal, vodka e outros bichos. Aí, à medida que ia saindo, que o policial, o agente lá dentro, percebia que ele estava bêbado, que ele estava cambaleando, que ele estava tropeçando nas próprias pernas,
ligava lá fora, olha, tá saindo aí, carro número tal, tal, tal. Aí chegava na estrada, pegava os caras. E a televisão foi lá e mostrou, né? Quer dizer, com uma operação combinada com a TV Morena, aquela. A imprensa, né? Que os jornais também parece que estavam lá, todo mundo morto. Pelo menos os jornais, todos os jornais publicaram foto, né, da operação da Polícia Federal. É bom, né, é bom que aconteça isso com pessoas abonadas, pessoas ricas, para mostrar que a ação da polícia, ela não está limitada a atender ocorrências na parte pobre da cidade, das estradas, tal, que todo mundo está sujeito às prescrições legais, às proibições legais. Então, foram presos, me parece, 4, 26 foram liberados porque não aceitaram soprar o bafômetro. Quem aceitou soprar o bafômetro foi para cadeia, né? Claro, tá todo mundo bêbado, porra, é para cadeia. Agora, é impressionante como a pessoa embriagada, bêbada, não tem a responsabilidade de pedir para outra pessoa dirigir o carro. Vai dirigindo o carro que eu estou. A pessoa não assume. O bêbado não assume que ele está bêbado. Não, eu tomei só uma dosezinha aqui, mas eu vou bem devagarinho. Bem devagarinho. Se eu sentir qualquer dificuldade, eu paro o carro. Fica na cabeça dele. Só que ele não faz nada disso. Ele vai embora, pode atropelar porque o bêbado perde totalmente a consciência e a sensibilidade. Então, e o rumo, né? Então, termina. Agora, eu ouvi ontem na TV Morena um desembargador falando o seguinte: tem um artigo do Código Penal da década de 40 que dá à autoridade o poder de prender mesmo quem que se recusa a produzir prova. Porque só para o bafômetro você está produzindo prova contra si mesmo. Isso aí a lei garante, né? Ninguém é obrigado a constituir prova contra. Eu vou constituir prova contra mim, eu não vou fazer. Agora, há um artigo no Código Penal que dá à autoridade o poder de prender, né? De deter o cidadão desde que ele constate que não está em condições normais, que ele está embriagado. Pode prender. É um artigo do Código, eu não sabia, não conhecia, acho que a maioria também. Acho que a polícia também não conhece. Se a polícia conhecesse, teria prendido os caras. Liberaram, né? Então, alguns perderam a carteira, tiveram que chamar um motorista para levar. Então, era mais fácil ter levado um motorista junto, né? Do que passar pelo vexame de a televisão mostrando, a imprensa fotografando. E ele tendo com a língua enrolada, tendo que explicar, tem que explicar. Então, passou por todo esse vexame, porque para não atender, né? Uma coisa simples, fazer. Quer encher a cara, enche a cara. A bebida é lícita, você pode tacar o pau, pode beber à vontade. Agora você não pode dirigir bêbado, né? Isso aí é contra a lei. Sabe que não pode dirigir bêbado? Leva uma pessoa que não bebe com você. Tem tanta. É difícil, né? É difícil uma pessoa sã, né? Uma pessoa que não bebe comparecer numa balada, né? Quer dizer, não é fácil ir para a balada. Mas o governador André Putinelli, a agenda de hoje do governador André Putinelli, Está complicada essa agenda aqui, que parece que no mesmo horário tinha uma agenda para tratar de outro assunto, que era uma reunião, me parece que é uma reunião extraordinária com a Associação de Cabos e Soldados. Né? A gente vai saber, mas estava programado para as 11 horas da manhã, a outorga, convênios e termos de outorga, referente ao projeto do Fundo de Investimentos, do FIC 2012. O FIC vai destinar 1,5 milhão para ações culturais, 25% a mais que nos anos anteriores. Tal, foram aprovados esse ano 58 projetos dentre 193 inscritos.
beneficiando 18 atividades de literatura, 19 de música, 4 de folclore e manifestações tradicionais, 5 de formação e 7 de artes cênicas. Museu, patrimônio cultural, pesquisa audiovisual e artesanato possuem um projeto cada um. FIC 2012 contemplará atividades culturais em 18 municípios do estado: Campo Grande, Inocência, Chapadão do Sul, Cacilândia, Bodoquena, Jaraguari, Paranhos, Carapó, Amambai, Rio Brilhante, Coxim, Itaporã, Glória de Dourados, Três Lagoas, Sidrolândia, Iviema, Dourados e Nioaque. Ontem, né, o governador André Putinelli teve uma primeira audiência dele foi nas medalhas lá da Polícia Civil e Militar, lá no quartel da Polícia, no quartel geral da Polícia Militar. E em seguida ele compareceu à região do Segredo para a inauguração de mais um conjunto residencial. Esse é um pequeno conjunto de apartamentos, são 176 apartamentos que ele entregou, faz tempo que estão construindo lá, obras do PAC, né? Obra do Minha Casa Minha Vida, financiada pelo governo federal, governo do estado, com a participação da prefeitura municipal, que isentou os tributos. Então cada um teve uma pequena participação, com a participação maior do governo federal no conjunto. O governador André Putinelli esteve nesse conjunto dele, o prefeito Nelson Utrade, o deputado Giroto, os outros deputados, vereadores, né, o Paulo Pedra, o Mário César, o Vanderlei Cabeludo, estiveram lá, tal. Uma festa bonita. Agora, o que mais interessante é que o conjunto foi em homenagem ao Atílio Toniazzi, um gaúcho, né? Muito meu amigo Toniazzi. Morreu me parece que o ano passado, não sei quando morreu, há uns tempos atrás. Gaúcho, muito entrosado no Centro de Tradições Gaúcha de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E eu me lembro de a gente teve junto, né, em 85, eu fui candidato a prefeito e fui candidato do PDT. E ele era ligado a brisolista, né, brisolista de lenço vermelho. E ele participou ativamente dessa campanha de 85. Perdi a eleição, mas ganhei um grande amigo, né, foi o Atílio Toniazzi, que foi homenageado ontem, a presença da mulher dele, dos familiares e tal, uma homenagem bonita. E levaram 2 conjuntos para tocar. Um, tipicamente de Mato Grosso do Sul, e outro gaúcho, uma dupla, né, com gaita e violão, tal, cantando bem. E antes de todo mundo falou, e antes de chamar o governador para falar, esse conjunto gaúcho resolveu tocar uma música saudosista, né, lembrando de alguém que partiu, que alguém que morreu, etc. Uma música muito bonita, que eu ouvi pela primeira vez e me tocou, né? Me tocou a mim e a todos aqueles que estavam assistindo ao ato. E tocou também ao governador André Putinelli, que quase desabou, né, na hora do discurso. Vamos ver o discurso do governador André Putinelli. Sempre é gostoso andar pelas ruas de Campo Grande. Eu estou assim mais bonitão hoje, internado, com terno, internado é com terno, porque eu presidi a solenidade da entrega das medalhas do Mérito Tiradentes. E aí, lá atrasou, eu vim correndo para cá, por isso que eu estou de terno. Normalmente vocês me conhecem de manga de camisa, porque a gente arregaça as mangas e trabalha bastante. Estou assim porque me lembrei do meu pai, que morreu no dia 22 de dezembro de 1996, quando no dia anterior eu tinha mandado a passagem para ele em Curitiba e para minha mãe, para virem assistir a posse de prefeito da capital. Então, não sabia que vocês iam fazer essa homenagem, fizeram essa homenagem ao Atílio Toniazzi.
Carlos Puccinelli também. Isso que vocês veem aqui é um belo programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Uniram os vários programas existentes, o PSH, o FINIS, o crédito comunitário, e vários programas, e se centraram no Minha Casa Minha Vida. O governo federal jogou a maioria dos seus recursos para isso. O órgão coordenador disso é a Caixa Econômica Federal. Eu quero fazer menção. Cadê o Paulinho? Esse guri aqui, ó. Guri, porque perto de mim ele é bem guri. É o superintendente da Caixa Econômica Federal. Mas também aos que trabalham lá. Porque nós, governantes, o governador, o prefeito, auferem os dividendos políticos da equipe. Então eu quero falar do Bira, que está ali. Bira, levanta a mão. Quero falar do Zé Luiz. Zé Luiz, levanta a mão. Que são dois colaboradores de trabalho do Paulo Antunes, dessa bela estrutura chamada Caixa Econômica Federal. Então o governo federal tem esse programa. A Caixa é que cuida, fiscaliza esse programa. Fazem leilões e as empresas se habilitam para isso, e falta alguma coisa para inteirar. Uma vez um pouco mais de dinheiro, aqui foi bem pouquinho por parte do governo, a prefeitura isentou os tributos, não foi isso? Quer dizer, quando eu falo que o Nelson e eu somos arrecadadores, somos dos negadores. Quando precisa para fazer um conjunto como este, aí a prefeitura, com seus colaboradores de trabalho, está aqui o pequenino, o Paulo Matos, está aqui o Demarco, Rodrigo, se une. Então, junta a prefeitura, junta o governo do estado, para inteirar a grande parte de recursos que vem de lá. Mas não tem faltado em nenhum dos programas habitacionais que querem trazer para o Mato Grosso do Sul e para a nossa capital. Se precisa inteirar um pouco mais ou um pouco menos, a gente inteira. Porque nós achamos, desde a prefeitura, o Nelsinho continuou, eu continuo no governo, depois alguém continuará, e entendemos que a habitação é muito importante. O Marum, que é deputado estadual, mas eu puxei para ajudar na Secretaria de Habitação, Maria Antônia, nossa primeira dama. Ele, com estes, completam 50 mil unidades residenciais feitas no nosso governo. E nós queremos mais, Alceu Velho. Queremos mais para que vocês ajudem o prefeito atual, que vai terminar com chave de ouro o seu mandato. Pedra, vereador, Cabeludo, vereador, Mário César, que por aqui passou. Quero que vocês ajudem mais, como eu peço aos deputados estaduais, para que nós isentemos alguma coisa para que possamos construir mais. Casa dá muito emprego. Enquanto está sendo construída a unidade residencial, seja apartamento, ou seja casa térrea, dá muito emprego. E depois dá o principal, dá teto. Para essas gurizadas assim, dá teto. O governo do estado e a prefeitura só cobram uma coisa. A Caixa Econômica cobra que não pode vender. Mas o governo do estado e a prefeitura municipal cobram uma única coisa. A obrigatoriedade de colocar os filhos na escola. Quem ganha uma casa, quem ganha uma unidade residencial, seja com mais dinheiro ou menos dinheiro do governo do estado, mais ou menos dinheiro da prefeitura municipal, mais ou menos dinheiro do governo federal, o governador André e o prefeito Nelson Trade Filho cobram a obrigatoriedade de colocar os filhos na escola. Porque aí nós teremos, senhora Esther, Edilamar, Suza, Josué e Gladys, o orgulho de termos a denominação de uma pessoa que mereceu este nome. Quando é que se homenageia? Se homenageia porque mereceram o nome. E aqui que o espírito do Atílio Tonácio possa
influenciar as pessoas que aqui moram para que seja um condomínio de harmonia, um condomínio de prosperidade e alegria, de intensidade de vida, e colocando os filhos na escola. Sejam felizes aos que morarão nessas 176 unidades residenciais e cuidem de aprimorar-se, projetar-se nas ações que os filhos farão, para que no futuro nós, se fizermos alguma coisa, possamos merecer o que o Atílio mereceu no dia de hoje. Sejam felizes, vivam em alegria e parabéns pela conquista da sua casa própria. E nós todos agradecendo à Caixa Econômica Federal o belo trabalho que ela faz, junto com o município, junto com o governo do Estado e principalmente com o governo federal. Um abraço a todos. Foi o discurso do governador, né, explicando aí como é que foi como é que foi esse evento, né, o que representa para Campo Grande essas 176 moradias, numa região onde, logo atrás do conjunto habitacional, passa o Córrego do Segredo, e é uma área ainda não urbanizada, quer dizer, o Parque Linear do Segredo ainda não chegou lá. São várias moradias que terão que ser removidas, moradias simples, né, moradias pobres, de famílias que serão removidas para outras localidades, no momento em que a Avenida Ribeirinha alcançar aquela e outras regiões, já que o projeto é seguir adiante pelo Segredo até o fim, numa rodovia aqui, uma rua, né, Parque Linear, que começa aqui na Mascarenhas de Moraes e sobe beirando o córrego até, então tem essas residências lá. E o pranto do governador, né, que, com toda sinceridade, quem numa toca todo mundo, meu pai morreu já faz bem mais tempo do que o pai do Putinelli, e eu, na hora, né, a hora que começou a tocar a música, eu senti fundo, né, que se eu tivesse que fazer um discurso logo, imediatamente após a música, com certeza eu também não teria segurado, né, até porque a gente é normal, né, as pessoas sentem, tem sentimento, todo mundo tem, o governador tem, as pessoas são seres humanos comuns, né, não existe tem uns que não têm mais consciência, esse aí não tem problema, né? Mas aqueles que ainda têm o mínimo de consciência, na hora que toca, né, lá fundo, que termina desabando. Fazer nosso intervalo, e depois do intervalo tem a entrevista com o Alcides Bernal, daqui 3 minutos. Zeca para vereador de Campo Grande continua rendendo comentários. E hoje traz aqui na terceira página do jornal Correio do Estado uma manchete, aliás, a imprensa manchete inútil, né, que o pessoal põe, André disse que corta o saco se o José Orcílio obtiver 30 mil votos. Naturalmente o governador, eu não ouvi falar isso, eu estava na entrevista, mas não ouvi ele falar esse negócio de cortar saco, não. O Collor falou do saco roxo, né? Saco roxo, eu sei que cortar o saco. O André, geralmente, quando ele fala em cortar o saco, ele usa o termo científico. Dessa vez, não sei se aqui no jornal tá que ele falou direto e tal. Então isso aí não sei se ele falou, ou ele falou em termo científico, aí o repórter inteligentemente fez a tradução para o populacho. Aí ficou essa aí, uma manchete pesada, né? Mas o André Pucinelli, ele fala mesmo, ele não tem papas na língua, ele chega e fala, tá? Não sei até que ponto ele aposta nesses 30 mil votos do Zeca. É uma faca de dois gumes a partir do desafio, né? Cara, para desafiar.
eu corto o saco, aí o cara tem 31 mil votos aí, aí como é que fica? Me lembro de uma promessa que o Rômulo do Amaral era deputado estadual, né? Acho que era deputado estadual em Cuiabá, e o Gaeta era candidato a deputado estadual lá em Corumbá, reduto do Rômulo do Amaral. E não sei se era candidato a deputado ou a vereador, acho que era candidato a vereador, uma coisa assim. Aí o Rômulo do Amaral falou: se o Gaeta ganhar a eleição, eu renuncio ao mandato. O Gaeta ganhou, ele teve que renunciar, né? Agora, entre renunciar ao mandato não dói, né? Apenas a questão de sair e tal. Agora, cortar o saco aí dói. Não sei se o governador cumprir, não sei se o Zeca chega aos 30 mil votos, mas esse negócio de fazer desafio é perigoso. De repente o cara, a militância do PT pega essa encomenda aí e termina ficando difícil para o governador escapar, né, de uma promessa brava. Ah, e daí como é que vai emascular e tal. Mas então tem essa discussão aí. E eu acho que a candidatura do Zeca ela é importante para a oposição, para o PT, assim como acho que a atuação do Zeca como vereador em Campo Grande, cargo que ele nunca exerceu, foi deputado estadual, foi candidato a vereador uma vez, mas perdeu, ele vai ter uma atuação que vai nortear posições da oposição na Câmara Municipal, que até hoje tem tido uma atuação muito tímida e discreta no Poder Legislativo de Campo Grande, né? Ainda lembra ainda a oposição na Câmara Municipal no tempo do Benhur Ferreira, já faz muitos anos, né, que isso aconteceu. Lá para cá, a oposição teve um papel muito secundário na Câmara Municipal, um papel muito devagar, muito, né, nessa legislatura, ainda o Alex ensaiou uns passos aí de tal, PTU, tal, mas de repente ele também reduziu os passos, né, na dança, os passos da dança. Na primeira gestão e no início da segunda gestão do Nelsinho Trades, o Paulo Pedra, do PDT, também andou fazendo oposição radical e sistemática ao Nelsinho. De repente ele virou, agora não faz mais, agora está até apoiando já o Nelsinho, tanto apoiando lá nas iniciativas da Prefeitura, na Câmara Municipal, como apoiando o candidato do Nelsinho para prefeito de Campo Grande, o Edson Girotto. Então, as coisas, né? Então, essa candidatura, essa eleição do Zeca, ela podia servirá, no caso, a eleição dele, claro, vai ganhar a eleição, servirá, inclusive, para dar um norte, né, à oposição na Câmara Municipal de Campo Grande. É claro que, com a votação expressiva, ele vai dar moral, né, para o partido dele e vai puxar pelo menos mais um vereador ou dois vereadores. Então, com ele, seriam três, maior que a bancada de hoje, são apenas dois, que a bancada que o PT elegeu na eleição passada de apenas dois vereadores, né? Elegeu a Thaís Helena e o Cabo Almir foi para deputado e assume o primeiro suplente, então elegeu dois na eleição passada. Então, já seria mais um, é claro, teve um aumento também no número de vereadores, mas aí, com a saída do Zeca, o partido tem que almejar no mínimo 3 vereadores, no mínimo uma bancada de 5 vereadores, senão não terá valido a pena, em termos de partido, em termos de resultado, não terá valido o sacrifício do Zeca do PT, depois de ser deputado estadual, governador do estado, começar da estaca zero como vereador. Não terá valido a pena nesse aspecto. É claro, do ponto de vista político, tudo bem, né? Porque ele vai lá para a Câmara, ele é um excelente improvisador, ele sabe fazer oposição, aliás, ele sabe fazer melhor oposição do que governo, né? Sempre foi um melhor oposicionista do que governante. Então ele naturalmente vai, né, fazer um mandato muito profícuo do interesse do seu partido. Bem, vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, entrevista concedida hoje de manhã no programa Tribuna Livre da FM Capital com o deputado Alcides Bernal.
Taca o pau. Presidente regional do PP, do Partido Progressista, deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Bom dia, deputado estadual Alcides Bernal, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a toda a equipe do Tribuna Livre, ouvintes da Rádio Capital. É um privilégio estar participando desse programa que é um destaque no jornalismo. Muito obrigado, primeiramente, né, você que trabalha na Coirmã, deixar o seu programa para estar aqui conosco, para falar a respeito desta pré-candidatura do PP, do Partido Progressista. E aí, hoje, o Jornal Correio do Estado traz que o deputado federal Edson Giroto, pré-candidato do PMDB, anda conversando com o Partido Progressista, com o Alcides Bernal e também com o Partido Progressista Nacional. Existe alguma possibilidade do PP não ter candidatura própria para prefeito aqui em Campo Grande, Bernal? Primeiro, Marquinhos, eu quero deixar bem claro que eu nunca conversei com o deputado federal Edson Giroto sobre eleições 2012 ou coligação para essa eleição. Nós nunca falamos sobre esse tema. Eu conversei com o governador, Dr. André Cucinelli, e conversei com ele como deputado estadual, conversei com ele como dirigente partidário que sou, e falamos sobre as necessidades dos municípios do nosso estado, falamos sobre a eleição e a possibilidade de coligação em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. E estabelecemos o critério do respeito. Eu fiz questão de dizer ao governador que tenho por ele um grande respeito, sabemos da sua capacidade administrativa, sabemos do seu arrojo e sabemos também que é preciso estabelecer o critério do respeito no relacionamento. Eu disse a ele que o Partido Progressista está sob uma nova presidência que leva a sério a responsabilidade de fazer com que esse partido cresça conforme ele é a nível nacional, é a quarta maior força político-partidária do nosso país. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 150 prefeitos, temos mais de 1.500 vereadores. Aqui no Mato Grosso do Sul, lamentavelmente, nós temos pouquíssimos vereadores. Encontrei um partido com grave dificuldade, sem nenhum prefeito e tido, lamentavelmente, como um partido pequeno, nanico, um partido que só existia de direito e não existia de fato. Hoje, nós estamos trabalhando de forma intensa, já temos pré-candidaturas em vários municípios do nosso estado, inclusive mulheres se apresentando para fazer uma disputa, estabelecendo justamente a regra de que é preciso ousar, é preciso apresentar projetos, é preciso apresentar propostas de desenvolvimento, de progresso para cada um dos municípios do nosso estado. E a nacional do nosso partido nos passou uma determinação. Ele disse: olha, Alcides Bernal, você é o responsável pelo crescimento do partido no Mato Grosso do Sul, vá até lá, faça um trabalho diferenciado, mostre o seu valor, a sua competência. E hoje nós estamos cumprindo com essa missão, que é a de lançar pré-candidatos onde nós tivermos no mínimo 100 mil eleitores. E na capital do estado é uma questão de prioridade, inclusive. E aqui estamos com a nossa pré-candidatura posta com muita tranquilidade, ciente, Sérgio Cruz, da dificuldade que nós temos, que é a falta de estrutura financeira, né? Cientes de que nós vamos enfrentar forças gigantescas, né, que não medem limites, né? Aliás, dizem alguns que não tem limites, mas também cientes de que em Campo Grande nós temos eleitores inteligentes, temos eleitores que sabem discernir. A situação mudou. Eu me lembro do Sérgio Cruz fazendo a sua campanha para prefeito, com um banquinho, ele, a esposa dele ao lado dele e alguns simpatizantes, ele fazendo discurso na 14 de julho com a Barão e outros locais, né? Naquela época a miséria era muito grande, a dificuldade de comunicação era muito grande, não existia internet, não existia tantas emissoras de rádio, não havia possibilidade de fazer uma comunicação tão rápida como hoje em dia. Nós mudamos, Campo Grande melhorou muito, teve bons prefeitos que construíram obras interessantes, nós temos uma abertura de mentalidade que com certeza vai fazer a diferença desta vez. Aquele que acha que voto
não tem preço, voto tem consequência, certamente haverão de fazer uma escolha através das propostas que os candidatos vão apresentar, do seu passado, do seu presente e o que ele deseja de futuro para a nossa cidade. O deputado, está havendo, né, por parte do governo, e eu acho isso muito natural e próprio da democracia, uma tentativa de esvaziar, né, o movimento de oposição em Campo Grande. E é uma tentativa que tem dado certo à medida que alguns partidos que estavam na oposição já estão migrando para apoiar a candidatura a pré-candidatura do Giroto. Você não acha que está na hora da oposição, né, se desvestir, né, das vaidades de cada um dos candidatos e formar também um bloco forte com a candidatura forte, acabar com essa história de pulverização? Já está na hora, já dá para fazer, dá para se fazer uma pesquisa de qualidade, de quantidade, qualitativo e quantitativo. Você não acha que está na hora de, né, PT, PSDB, PP, os partidos sentarem, agora que já estão menos, né, sentarem e definir por uma candidatura própria para tentar definir a eleição no primeiro turno? Sérgio, você tem toda a razão. Eu acho que chegou a hora das forças políticas se despirem de vaidade e tratarem de observar esse momento que é relevante do ponto de vista do resultado. Nós temos aí uma oportunidade maravilhosa para ganharmos a eleição. Todas as pesquisas apontam que estamos em primeiro lugar, com uma grande vantagem sobre o segundo colocado. E é hora de conversarmos. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho participado de reuniões, inclusive reuniões capitaneadas pelo ex-governador Zeca do PT e pelo senador Delcídio, onde até o Dagoberto estava presente, e ele era um dos principais a sustentar essa tese da união dos que não estão no poder. E eu sustento também essa tese. Eu acho que é hora de ter inteligência, humildade, juntarmos as forças, juntarmos o tempo de televisão, a força na proporcional que algumas legendas têm, e aí fazer uma disputa, mano a mano, não tem problema. Eu não tenho receio nenhum de fazer um diálogo com a sociedade, um debate com os adversários, em bom nível, falando do que a gente tem para resolver esse problema da saúde pública, que é um caos. E eu sustento a tese de que Campo Grande, além de ver o Estado promovendo ações concretas que combatam, por exemplo, essa ausência de médicos, né? Como o próprio governador disse, eu quero parabenizar pela iniciativa de repente incluir o curso de medicina na Universidade Estadual. Eu acho isso muito importante, a exemplo do que nós temos já a nível federal em Campo Grande e Dourados. Por que não, de repente, Sérgio Cruz, eu quero apresentar essa proposta, por que não criarmos a Universidade Municipal de Campo Grande com um curso de medicina? Né? Campo Grande é um município forte que tem condições de sair à frente com uma iniciativa dessa grandeza. Bolsa Universitária já tem, né? Então, nós temos que pensar grande, nós não podemos pensar pequeno. Tem que parar com essa história de pensar só em obras e não levar em conta as pessoas. Né? Não adianta você construir um monte de posto de saúde que não tem médico. Lá em Curitiba não temos a quantidade que tem, por exemplo, aqui de unidades de pronto atendimento ou posto 24 horas, mas funciona. Então é preciso concentrar, tornar eficiente o sistema para que nós possamos dar satisfação à população do nosso município. Mas tirando essa questão da unidade da oposição, que eu acho uma coisa meio utópica daqui em Campo Grande hoje, como é que está, por exemplo, você definitivamente é candidato a prefeito, como é que está o andamento, por exemplo, as conjecturas dentro do PP para ampliar, por exemplo, tempo de televisão, para ampliar apoio político? Como é que está caminhando isso? Olha, Sérgio, o Partido Progressista está fazendo esse diálogo com as forças da oposição para ver se a gente se junta, né? Mas nós não podemos depender dos outros para poder seguir em frente, porque os dias passam, nós temos aí até o dia 30 de junho para poder consolidar uma aliança partidária. O Partido Progressista, como eu disse antes, é um partido considerado pequeno aqui no nosso estado, mas é grande a nível nacional. Nós temos 44 deputados federais, nós temos 5 senadores, e isso nos dá um tempo de televisão pequeno, porém razoável para o nosso objetivo. Nós temos em torno de 1 minuto e 45 segundos, com aqueles 10 minutos iniciais nós vamos chegar tranquilamente
aos 2 minutos, com mais 2 ou 3 partidos, nós chegamos aí aos 3 minutos e meio, 4 minutos, que é o suficiente para a gente apresentar a nossa proposta. E a candidatura majoritária é comunicação de massa. Nós vamos estar na televisão, nós vamos estar no rádio. E outra coisa, eu sei fazer campanha com pouco ou quase nenhum recurso. Sei caminhar. E os progressistas que estão dispostos a fazer a sua disputa para vereador, têm consciência, Sérgio Cruz, de que nós estamos um partido que quer crescer, que quer se desenvolver e com base em propostas concretas para resolver os problemas de Campo Grande. E eu gostaria de pincelar aqui o drama que foi chegar aqui na Rádio Capital, e olha que não estava tão longe daqui. Eu estava lá na curva da Azarã com a Joaquim Murtinho. A semaforização que está sendo implementada em Campo Grande, ao invés de resolver o problema do trânsito, está sufocando o trânsito. Nós vemos que a política está totalmente equivocada, a política do trânsito. Eles estão priorizando, a meu ver, multas, estão priorizando, de repente, eu não quero estabelecer aqui uma afirmação que possa ser questionada, mas parece que pintam demais determinadas vias e pintam de menos outras vias. Recapeiam algumas vias e outras só vivem a fazer dela verdadeiro coxa de retalho. Tem pista, tem ruas, avenidas cujo asfalto parece mais uma coxa de retalho, parece pista para testar amortecedor de carro e amortecedor de CD. Então são coisas erradas que estão sendo implementadas, utilizando-se do dinheiro público de uma forma quase que leviana, porque o dinheiro público ele é dinheiro sagrado, é dinheiro que é arrecadado através dos impostos, e gente simples, tem mais gente humilde do que gente rica abastada por aí. E nós temos que reconhecer a importância que há em se implementar políticas de resultado, para resolver os problemas da solução, do trânsito, do transporte, sermos partícipes ativos e efetivos da segurança pública numa ação conjunta com o governo do Estado. Enfim, são situações que precisam ser implementadas e o Partido Progressista tem condições de fazer isso e está disposto a fazer isso. São 7h52, estamos conversando com o deputado estadual Alcides Bernal, presidente regional do PP e pré-candidato à prefeitura da nossa capital. E o seu partido, Bernal, o PP, ele está unido nesta eleição 2012? Olha, o partido nunca esteve tão bem como está agora. Nós temos... E o Paulo Matos? Vai bem, obrigado. Está na assessoria do Nelsinho Trade, que é o coordenador da campanha do Giroto. Eu tive a oportunidade de assistir, através do Via Morena, a entrevista do Paulo Matos, onde ele chamou a nossa candidatura de leviana, colocou em dúvida a nossa pré-candidatura. Ouvi, achei muito engraçado, porque um progressista defendendo a tese de que o partido não deve crescer, não deve disputar. Olha, time que não vai para o jogo, que não participa, não faz, não cresce, não tem chance nem de ganhar, não vai nunca ter torcida. E ele vem para o rádio, para uma emissora tão importante como a Rádio Capital, para tentar desabonar a pré-candidatura, que está em primeiro lugar, que o povo tem dito em todas as pesquisas que quer votar. Todas as pesquisas de opinião pública realizadas por institutos sérios têm dito que o Alcides Bernal está em primeiro lugar, em todo lugar, para prefeito de Campo Grande. Todas, inclusive admitidas pelo governador André Putinelli, do qual nós não somos inimigos e nem nos sentimos adversários. Somos sim companheiros, porque o nosso objetivo é fazer de Campo Grande uma capital que realmente tenha progresso, e a gente reconhece o mérito das administrações passadas. Acertaram em muitos pontos, mas também, lamentavelmente, erraram em outros. Reconhecemos o mérito da administração atual, de todas as administrações que passaram, e tiveram fatos pontuais que efetivamente precisam ser levados em conta. O problema da saúde está aí escancarado, o problema do tráfego do trânsito está escancarado, o problema do transporte coletivo urbano. Nós temos hoje uma das tarifas mais caras do Brasil, e ineficiente do ponto de vista da satisfação dos usuários do transporte coletivo urbano. Tiraram os trilhos do centro da cidade, acabaram com um fato histórico relevante, que também poderia ser utilizado para combater esse problema grave que nós temos aí. Por que não termos aqui em Campo Grande
o metrô de superfície. Deveria ter aproveitado os trilhos, juntar lá das Moreninhas a Vila Popular, juntar da Nova Lima a Copa Vila 2. Não teríamos que agir com inteligência, não. Foram tomando decisões sem consultar a população. E eu me lembro, Sérgio Cruz, que você foi um dos principais defensores da não retirada dos trilhos. Eu me lembro da sua tese e, inclusive, sou favorável. Eu defendi a mesma tese que você defendia. E hoje está provado que você, Sérgio Cruz, tinha razão. E o governador do estado, então prefeito, apesar da boa vontade, apesar da boa fé, apesar de que ele certamente queria o melhor para Campo Grande, nesse ponto específico ele falhou. Então nós temos que começar a conversar Campo Grande como um todo e por partes. Eu acho que o progresso tem que continuar, talvez mudar um pouquinho o sentido. O progresso tem que vir dos bairros para o centro da cidade. E eu conheço Campo Grande como a palma da minha mão e conheço mais. Conheço as pessoas humildes que dependem das obras públicas e muito mais dependem dos serviços públicos que em determinados setores não está como nós gostaríamos. Alcides, você sabe que a população de Campo Grande é uma população muito exigente. O eleitor de Campo Grande sabe votar, né? E já deu demonstração disso numa sequência de administrações que você não nega. Agora, você sabe que para fazer uma boa administração você tem que ter uma relação muito boa em Brasília, né? E o povo vai naturalmente acompanhar o currículo de cada um, o que cada um pode fazer. Como é que é a tua relação hoje em Brasília? Alcides Bernal, prefeito de Campo Grande, como é que você vai entrar nos ministérios? É muito boa. Minha relação com Brasília é muito boa e eu vou lhe dizer por quê. Todas as obras que foram executadas em Campo Grande, que mudaram a cara de Campo Grande, foram realizadas através do Partido Progressista, através do Ministério das Cidades, que jogou dinheiro, investiu dinheiro em Campo Grande como nunca nenhum outro partido fez antes. Nosso Ministério, o Ministério das Cidades, ajudou e continua ajudando e vai ajudar muito mais. Eu tenho um bom relacionamento em Brasília, tenho maior respeito por todos os deputados federais e quero registrar aqui a importância de termos um Giroto, o deputado federal Giroto, lá em Brasília, porque ele sabe buscar verbas, né? Então ele, como deputado federal, vai cumprir um relevante papel lá em Brasília, continuando lá a buscar as verbas das quais ele tem vangloriado-se a cada momento que lhe é dada a oportunidade de registrar a sua atuação. Então nós precisamos do Giroto lá em Brasília, continuando a trabalhar por todo o nosso estado. Nós precisamos do Mandetta, o deputado federal lá em Brasília. Nós precisamos do Wander Lobé, que é muito respeitado em Brasília, para que ele continue trabalhando. Nós precisamos do Geraldo Rezende, do Marçal, nós precisamos, enfim, de todos, do Fábio Trade, que está fazendo um bonito trabalho. E eu tenho certeza que todos eles amam Campo Grande como eu amo. Pode ter alguém que ame como eu, mas não tem ninguém que goste tanto de Campo Grande e do povo de Campo Grande como eu. E os senadores da República. Eu tenho um excelente relacionamento com o deputado, o senador Moca. Não tenho muito contato com o Russo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito que ele gosta de Mato Grosso do Sul, é o nosso senador, né? E vou lhe dizer, o Delcídio do Amaral, esse é o senador de todos e ele certamente vai estar também nos dando o seu apoio, que é o que nós precisamos. E o Partido Progressista, que tem os 2 melhores senadores da República, isso foi declarado pela Veja, com o senador Francisco Dornelles e a senadora Ana Amélia, vai estar a serviço de Campo Grande. Nós vamos ter uma capital progressista e fraterna. Bem, Bernal, você disse, não é, que está difícil unir a oposição. Então, o Partido dos Trabalhadores, o PT com o Wander Lobé, o PSDB com o Reinaldo Azambuja, o PP com o Alcides Bernal, o PPS com o Ataíde e o PSD, hoje colocado aí o nome do Antônio João. Você acha que com essas 5 candidaturas dificulta mesmo a situação da oposição nas eleições? Olha, eu acho que quem quer atingir um objetivo, quer atingir uma meta, ele não pode medir o resultado pelo tamanho da dificuldade. A gente tem que fazer a disputa. Se as forças da oposição não tiverem juízo para se despir de qualquer outro sentimento, aliás, de vestir calçar a sandália da humildade e observar qual é o melhor caminho, se não houver condições de fazer uma união, eu acho que nós todos temos que fazer essa disputa. Eu, por exemplo, enfrento dificuldade. Eu quero que a população que está ouvindo aí saiba qual é a dificuldade. É que forças de gente muito poderosa
tem tentado cooptar o nosso partido, né? E nós temos existido, né? Temos existido porque entendemos necessário um diálogo com a sociedade para ver o que Campo Grande precisa. E eu acredito muito nos intelectuais, viu? Eu acho que nós precisamos fazer uma administração técnica, né? Lógico que para ser prefeito de Campo Grande você não precisa passar por uma faculdade, você não precisa fazer um concurso de provas e tipo de conhecimento, mas você tem que ter o apoio popular. Agora, para exercer, para administrar o município, você tem que se fazer ladear por técnicos, gente que entende de administração, gente que entende de urbanismo, gente que entende de saúde, gente que entende de trânsito, de tráfego. Nós temos que trazer técnicos, se não tivermos aqui em Campo Grande. Agora, em Campo Grande, nós temos muita gente competente, gente que sabe o que é preciso ser feito aqui para poder ter uma cidade progredindo fantasticamente, lógico, priorizando o ser humano. E isso eu quero implementar aqui em Campo Grande. Se não for possível uma aliança com essas forças que estão na oposição, eu tenho por sonho um projeto, fazer essa disputa e ganhar essa eleição, mesmo que, se necessário for, com 2 ou 3 partidos, numa situação pulverizada. Bem, está aí o PP reafirmando a candidatura. Vamos aguardar, né, seu Sérgio Cruz? E, claro, dizer a todos os candidatos que estão aí, né, os pré-candidatos que colocaram seus nomes, desejar a todos boa sorte. A você, Bernal, boa sorte, sucesso aí. Você é da candidatura do PMN, da Yara Costa? Yara Costa, era candidata. Então, desculpa, viu, Yara? Bom dia a você que todos os dias. Ela conseguia acordar, né? Ele esteve nos visitando. Viu, Bernal, muito obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre, da FM Capital. Né, que você continue trabalhando por Mato Grosso do Sul na Assembleia e agora com o seu nome colocado aí como pré-candidato, né, que trabalhe e demonstre, leve à população aquilo que você pretende para a nossa capital, Campo Grande. Marquinhos, eu quero agradecer a oportunidade. Sérgio Cruz, quero agradecer a você, ouvinte da Rádio Capital, por ter me ouvido. Espero ter mais oportunidades de estar presente aqui nesse programa, que é um programa muito importante, em especial nesse momento, né, eleitoral. E quero dizer que eu vou estar na semana que vem em Brasília, conversando com a Nacional do Partido Progressista, ouvir da Nacional o que eu preciso ouvir, né, e dizer mais, que eu não tenho medo, sabe, de fazer o trabalho respeitoso conforme eu venho fazendo. Eu tenho maior respeito por todos os adversários que estão buscando aí definir a sua pré-candidatura, e nós temos condições de fazer em alto nível uma campanha que vai resultar na implementação da vontade popular. Eu acredito no eleitor campograndense, que é um eleitor inteligente, que sabe que voto não tem preço, voto tem consequência, ele precisa colocar na prefeitura alguém que goste de gente, que seja gente como a gente. E aí o Partido Progressista vai oferecer uma opção. Bem, senti a sua vontade. Agora, não posso fugir dessa pergunta. Você falou que vai em Brasília conversar com a Nacional. Existe alguma possibilidade da Nacional chegar para o Alcides Bernal e... Bernal, esquece candidatura a prefeito em Campo Grande? Existe essa possibilidade? Tem que perguntar para a Nacional, né? Mas eu vou te dizer, o que eu tenho ouvido na Nacional do Partido Progressista é de que o partido tem que ter candidatura aqui em Campo Grande, que é a capital do estado. Essa é a resposta. Bem, essa foi a entrevista do Alcides Bernal, concedida ao programa Tribuna Livre de hoje, na FM Capital, que a gente reproduz aqui nesse programinha, que está chegando ao seu final. Vamos em frente, que atrás vem gente. A vida curta, a morte é certa e o cabo aperta. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.